eu convido-os a abrirem suas Bíblias para 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios capítulo 12. Irmãos, no último domingo, na nossa última meditação, nós falamos sobre um difícil, mas necessário aprendizado por parte do cristão, que é contentamento. Nós consideramos a afirmação do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, quando ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós vimos que o contentamento por parte do cristão é uma clara expressão de que a sua alegria, o seu prazer, a sua fonte de alegria e de prazer não está nas circunstâncias, mas no fato de Deus ser o Senhor de nossas vidas. O apóstolo Paulo se alegra com a oferta que ele recebe da igreja de Filipe, mas ele é claro em dizer que se alegrou no Senhor. Ele não se alegrou na igreja propriamente dita, na oferta propriamente dita, mas ele se alegra no Senhor, porque o Senhor era a sua fonte de alegria, e ele mesmo afirma: digo isto não por causa da pobreza ou da riqueza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é um aprendizado difícil, mas necessário para cada um de nós que servimos ao Senhor. Na verdade, a falta de contentamento tem sido razão para que muitos vivam de forma frustrada com Deus, para que alguns até se revoltem, chegando a questionar a bondade de Deus por conta de uma ausência de resposta quanto ao que pede, quanto ao que está requerendo da parte do Senhor e não recebendo. Por isso o cristão precisa aprender o contentamento, e como o próprio Paulo diz, é fruto de um aprendizado, não vem no pacote da conversão, não é produzido por apertar um interruptor. Contentamento é fruto de um aprendizado advindo de experiências. Por isso, Deus nos conduz a experimentarmos certas circunstâncias em nossas vidas, para que tais circunstâncias promovam experiência em nossa vida. E essa experiência, então, é o que vai nos conduzir ao contentamento necessário, requerido das Escrituras por parte dos servos do Senhor. Hoje nós vamos olhar para esse texto de 2 Coríntios 12, vamos ler versos 7 a 10 e observar na prática o que foi o experimentar do contentamento do apóstolo Paulo em sua vida, no aprendizado que ele teve. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Só para nos contextualizar rapidamente, nos capítulos 10 e 11, o apóstolo Paulo defende a natureza do seu ministério apostólico. Ele está dizendo: Deus é que me deu a posição que hoje eu ocupo, eu sou um ministro do Evangelho, e essa defesa pode ser encontrada como central durante toda a carta de Paulo escrevendo 2 Coríntios. Então, para a sua defesa, o apóstolo Paulo aponta algumas razões. Dentre as razões estão a obra missionária que Deus o incumbiu. Ele aponta para os sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho. E no capítulo 12, ele dá a mais forte evidência
de que ele de fato era comissionado por Deus, de que ele de fato foi estabelecido como apóstolo pelo próprio Deus, e não ele mesmo se fazendo apóstolo. E qual é o maior indício disso? São as revelações que ele recebeu do Senhor. Ele quer apontar para a igreja de Corinto que as revelações que ele recebeu se constituem uma prova cabal de que de fato ele foi estabelecido apóstolo pelo próprio Senhor. Paulo diz que ele chegou a subir até o terceiro céu, e diante das grandezas das revelações que ele teve, ele então, para que não fosse dominado pelo seu ego, consumido pela soberba diante do privilégio que ele teve, o apóstolo Paulo diz que lhe foi posto um espinho na carne. E esse espinho era uma provação física permitida por Deus, para que o apóstolo Paulo, uma vez oprimido por esse espinho na carne, que nós não sabemos a natureza dele, trouxesse a Paulo a clara convicção de que a natureza da revelação que ele recebeu não fazia dele um homem superior aos outros. Ele não devia se ensoberbecer disso. Então observe, queridos, que Paulo nos informa que esse mensageiro, esse espinho na carne, era um mensageiro de Satanás, usado para esbofetear a sua carne, para que ele não se exaltasse. Observe que as opiniões acerca do que seria esse espinho, elas variam, e são as mais diversas possíveis. Particularmente eu tenho entendido esse espinho na carne de Paulo, como sendo as perseguições que ele enfrentou, desde o dia que conheceu o Senhor Jesus, até o dia de sua morte. Jesus disse: importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo teve um ministério, ou uma vida de intensa perseguição, de intenso sofrimento, e ao que presumo, a natureza desse espinho seriam as perseguições, mas nós não sabemos ao certo. O que temos é que era um mensageiro de Satanás, que esbofeteava a carne de Paulo, e nós só saberemos isso quando na eternidade nos encontrarmos com Paulo para perguntar: Paulo, o que era esse espinho na carne? Pelo menos uma colega nossa, a Patrícia, lá do Rio Grande do Norte, ela já trabalhou um tempo como missionária, ela dizia que esse espinho era uma unha encravada, porque ela tinha uma que nunca sarava, e ela disse que nunca viu um negócio para doer tanto e sofrer tanto na vida. Para ela era uma unha encravada. Nós não sabemos, a eternidade vai nos dizer. Mas observe, amados, para o detalhe que Paulo nos informa: é um mensageiro de Satanás. Satanás é inimigo de Deus, mas não tenha aqui como Deus estando em uma constante quebra de braço com Satanás, lutando com ele para saber quem é vencedor. Na verdade, as escrituras já colocam Satanás como alguém que é derrotado. Deus não está enfrentando uma quebra de braço com ele, para no final vencê-lo. Satanás já é vencido, já é derrotado. Ele já está derrotado diante do Senhor. E observe que até Satanás se dobra aos propósitos que Deus estabelece. Deus usou Satanás para corresponder com um propósito que ele tinha na vida de Paulo, para que Paulo não se ensoberbecesse, não se exaltasse. Deus usou como instrumentalidade esse espinho que era mensageiro de Satanás, para que o ego de Paulo não se inflamasse, de modo a ele esquecer e desconsiderar que tudo que ele vinha de Deus. Sofrendo pela presença desse espinho na carne, olhe para o versículo 8, o texto diz que 3 vezes o apóstolo Paulo pediu a Deus que o afastasse dele. Então Paulo pediu não uma, não 2, ele pediu 3 vezes, mas olha a resposta que Deus dá a Paulo diante da petição que ele faz. Deus responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus lhe apresenta pelo menos 2 razões para não afastar aquele espinho da carne de Paulo, para não tirar dele aquilo que o consumia, aquilo que o perturbava, aquilo que estava trazendo para ele grande oposição. Cansado disso, o apóstolo Paulo se dobra diante do Senhor e diz: Senhor, afasta de mim esse espinho. Fato é, amados, que Paulo tinha o dele, eu e você teremos o nosso.
Para Paulo, não sabemos o que era um espinho. Para aquela minha amiga, era uma unha encravada. O que é para você? Fato é que nesta vida teremos certos espinhos, lutas que enfrentaremos e que Deus usará para a sua própria glória, segundo o propósito que Ele tem. Duas razões Deus oferece a Paulo para não afastar dele aquele espinho. Razão número 1, Deus aponta para a suficiência da sua graça sobre a vida de Paulo. A graça de Deus era suficiente e ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Essa é a resposta que Deus deu a Paulo para não atender a sua petição. Agora, vamos olhar para essa resposta um pouco mais de perto, para compreendermos melhor o que Deus está dizendo a Paulo. Quando Deus diz, a minha graça te basta, essa palavra que é traduzida nesse texto por graça, literalmente é um favor imerecido. É algo que alguém recebe, mas sem merecer. Fala então do agir de Deus, que ocupa uma posição de não devedor ao homem, que coloca o homem como totalmente indigno, mas esse Deus desprendendo a sua graça para agir, para abençoar, para dar os seus benefícios ao pecador. Então, apesar da sua posição como um pecador diante de Deus, Deus manifesta a sua graça sobre a vida de Paulo, e manifesta a sua graça sobre a minha vida, e manifesta a sua graça sobre a sua vida. Nós não somos merecedores, ao contrário do que alguns presumem ou mesmo nos acusam, que nos consideramos melhores do que os outros. Não, nós seguimos o paradigma de Paulo ao afirmar: miserável homem que sou. Nós não somos merecedores, nós não atraímos a atenção de Deus pelo grau de bondade ou grau de moralidade correta que nós desenvolvemos neste mundo. Não foi. Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus não nos alcançou, não derramou a sua salvação para pessoas boazinhas. O apóstolo Paulo escreve dizendo em Romanos capítulo 5, verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores. Então Ele morreu para nos salvar, não por causa da nossa bondade, mas por causa da nossa impossibilidade de, por nossos próprios méritos, sermos aprovados diante dEle. Então Deus disse a Paulo: a minha graça é suficiente para você. O favor que eu tenho desprendido a você, Paulo, é suficiente. A palavra traduzida aqui por bastar, fala disso, uma suficiência, algo que já é completo. A ideia aqui é de estar plenamente satisfeito. O que Deus está dizendo é: Paulo, o favor que eu tenho desprendido para com a sua vida é suficiente para você estar realizado, plenamente satisfeito em mim, de modo que não há necessidade de qualquer acréscimo para que você sinta-se realizado em mim. Sabe o que acontece, amados? Sabe qual é a razão do nosso descontentamento diante de circunstâncias adversas? É a nossa falta de compreensão para uma devida aplicabilidade de uma satisfação plena em Deus. Nós tiramos os olhos do Senhor e nós focamos em coisas, ou condicionamos o nosso bem-estar em circunstâncias dessa vida. Então nisso nós destoamos em muito, porque é fácil dizer, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, mas desconsiderar que nesse mesmo texto Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele se alegra no Senhor e não na circunstância que ele está passando. Pela nossa limitação, miserabilidade, nós tiramos os olhos do Senhor e nós chegamos ao ponto de desvalorizar a graça do Senhor. E como desvalorizando? Não atribuindo a ela correspondência segundo a sua dignidade. E qual é a dignidade da graça do Senhor? É de nos trazer plenitude, é de nos realizar na sua suficiência. Somente a graça do Senhor deveria ser fator cabal para estarmos realizados
nele. Então deixe-me dizer que a suficiência da graça de Deus sobre nossa vida já aponta para um favor que é completo, sem necessidade de qualquer acréscimo. Eu fico vendo essas pessoas que se colocam na posição de exigir algo de Deus. Como tais pessoas precisam aprender acerca da suficiência da graça de Deus sobre o pecador. Aquele que pressupõe que pode exigir algo de Deus, se coloca na posição de alguém cujo Deus é devedor a ele. Então é só parar para raciocinar. Se eu estou exigindo algo de Deus, eu estou dizendo que Ele me deve algo. E a quem Deus deve alguma coisa? Foi a suficiência da graça de Deus que o fez não atender a Paulo nesta petição. Se você, como eu, já tem experimentado isso, você já passou por situações em que pediu algo a Deus, mas você não obteve qualquer resposta, pelo menos não nos termos que você imaginava ter. Por vezes a resposta de Deus para nós também é a mesma que foi para Paulo: a minha graça te basta. Ela é suficiente. Por vezes será isso que vamos ouvir. Não podemos encaixar Deus, não podemos colocá-lo numa caixinha, não podemos colocá-lo no bolso, não podemos pegar Deus e fazê-lo de Santo Antônio. Sabe o que é a tradição do Santo Antônio, né? Uma mulher, quando não arruma um marido para casar, pega o coitado do santo, enterra ele de cabeça para baixo, até que arruma um casamento. Coitado do santo, né? Nós não podemos fazer isso com Deus. Uma vez eu encontrei um colega que disse: estou indo para a caverna. Como assim? Vou para o monte, igual Daniel, que ficou 21 dias e só saiu de lá quando Deus respondeu a ele: amigo, você vai morrer lá dentro. E Deus não está obrigado a responder segundo o seu próprio entendimento. A graça do Senhor é suficiente. Em 1 João 5, verso 14, há um princípio para nossas vidas. E esta é a confiança que temos para com Ele: que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos responde. Deus não é condicionado ao nosso querer. Ele é Deus. Ele nos responde segundo a vontade dEle, para a glória dEle, segundo o plano e propósito que Ele tem. Evidentemente, isso não significa que nós não devamos insistir em oração. O próprio Jesus nos ensinou, através daquela mulher que incomodava o juiz a julgar a sua causa, Jesus nos ensinou a orarmos com perseverança, mas convictos de que Ele responde-nos conforme o conselho da sua vontade. Então, estando cientes disso, nós devemos ter em mente a suficiência da graça de Deus sobre nossas vidas, de maneira a jamais estarmos revoltados, frustrados, decepcionados com Deus por algo que Ele não nos concedeu. Como não lembrar quando David, pequeno, uma febre horrível, e Mara colocando um pano molhado na sua cabeça, e já tinha medicado, e a febre não passava, e só aumentando, uma luta terrível, um refluxo que estava matando a gente também, naquele contexto, dormindo amarrado, para não correr o risco de asfixiar-se no seu refluxo, e ele pequeno e a gente desesperado. Eu peguei aquela criança do berço e levando lá no quintal, olhando para o céu, e Mara lá no quarto chorando, e a gente, meu Deus, tem misericórdia de nós, segurando David nos braços, olhando para o céu, com uma firme convicção de que quando eu orasse, Deus iria curar o meu filho. Convicção. Levanto o meu filho nos braços, eu digo: Senhor, Tu és Jeová Rafá, Tu és poderoso para curar o meu filho, e Tu és poderoso para fazer com que eu volte com ele, coloque-o no berço, e tenhamos um sono tranquilo essa madrugada, diante de tantas noites que não temos dormido. E quando eu terminei a minha oração, nenhuma voz de homem falou comigo, mas Deus falou ao meu coração, dizendo: Iranir, a minha graça te basta. Ela é suficiente. Deus estava me dizendo: eu tenho dado graça a você, apesar desse espinho
que vocês têm enfrentado. Suficiência da graça do Senhor. Então não fique questionando por que Deus não abre essa porta, por que Deus não se importa com o que eu peço. Antes, o louve pelas portas fechadas, porque portas fechadas é uma indicação da soberania e permissividade dele. Ele pode abrir as portas a hora que ele quiser. A ideia é, se Deus nos conceder o que pedimos, nós o louvamos, mas se não conceder, nós continuamos o louvando, porque ele continua sendo Deus. Precisamos aprender o que Abacuque aprendeu, a exemplo de Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo declara o mesmo princípio que Abacuque declara, quando ele diz: mesmo que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A fonte de contentamento, de alegria, de satisfação, de prazer, de plenitude de Abacuque e de Paulo era o Senhor. Irmãos, a graça de Deus é suficiente sobre nossas vidas. Tudo o mais que recebamos da parte dele é fruto, eu diria, de um acréscimo do seu favor imerecido para conosco. Eu repito isso. A graça de Deus sobre nossas vidas é suficiente. Tudo o mais que recebemos da parte dele é fruto de um acréscimo à sua graça, ao seu favor imerecido para conosco. Não é que a oração de Paulo não foi respondida. Ela foi, mas não da forma como ele desejava. Deus estava dizendo: Paulo, eu não removerei o espinho, mas eu farei algo melhor. Eu mostrarei a você que essa é uma oportunidade para você ser aperfeiçoado, para que você desfrute do que realmente você precisa. O remover do espinho da carne de Paulo o levaria a naufragar na sua fé, porque esse camarada subiu até o terceiro céu e ele diz que viu coisas que nem são lícitas revelar aos homens. Se Deus não providencia aquele espinho, o apóstolo Paulo sucumbiria na sua própria soberba, gloriando-se na sua própria carne. Consideraria-se como alguém melhor do que os outros apóstolos que não tiveram o mesmo privilégio que Paulo teve. Por isso Deus providenciou. Então deixe-me dizer, há espinhos em nossa carne, em nossas vidas, que serão a suma providência de Deus para nos manter como instrumentos para a glória dele, para vivermos de modo a glorificá-lo. E aqui eu quero apontar para a segunda razão que nós temos para Deus não remover o espinho. É que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a segunda razão que o apóstolo Paulo aprende. O poder de Deus aqui deve ser entendido como o seu agir sobre a vida do homem, conduzindo-o a uma dependência. Irmãos, a forma como esse poder é aperfeiçoado é através da fraqueza. O homem só aprende a ser dependente de Deus na sua fraqueza. Aperfeiçoar aqui tem a ideia de acrescentar o que ainda está faltando, a fim de tornar algo completo. Então perceba o contraste entre a graça de Deus, no primeiro ponto, e essa necessidade. Enquanto a graça de Deus é completa, o seu poder, o seu agir sobre a vida do homem precisa ser aperfeiçoado. Deus sabia que aquele espinho iria promover em Paulo um senso de fraqueza, que por sua vez iria conduzi-lo a depender do Senhor, iria levá-lo aos pés do Senhor. Então, irmãos, por vezes, talvez você tenha pedido ao Senhor que cure uma enfermidade, e o Senhor não cura, você permanece com ela. Talvez você tenha clamado por algo e Deus não atende. Talvez Ele está aperfeiçoando o agir dEle sobre a sua vida. Observe que na sua enfermidade você nunca pensou tanto em Deus. Observa isso. Às vezes é a enfermidade que vai trazer alguém aos pés do Senhor para se render a Cristo. É um instrumento do Senhor.
É na dificuldade que mais nos fazemos dependentes do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo a Paulo: o seu desejo é pregar com poder, não é, Paulo? E a resposta dele seria: sim, Deus. Pois bem, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus estava dizendo: Paulo, eu não conto com a sua capacidade, eu não conto com a sua força, porque se você fizer na sua força, é fruto do seu esforço que você alcançar. Mas quando você for fraco, então você terá o meu poder sobre você, que o fortalecerá da maneira correta. Essa ideia nos ensina preciosas lições, irmãos. Em primeiro lugar, de fato, na fraqueza há dependência. Em 2 Crônicas capítulo 20, quando os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam para atacar o reino de Judá, o texto diz que Josafá, diante de tal ameaça, teve medo, e diante do seu medo, o que ele fez? Passou a buscar ao Senhor. O medo de Josafá o conduziu à presença do Senhor. E em 2 Crônicas 20, versículo 12, olha a oração que ele faz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que fazer. Já estava fazendo o que era correto: colocar os olhos no Senhor. Na fraqueza há reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Ele é grande e nós pequenos. Ele é capaz e nós incapazes. Na fraqueza nós aprendemos que a nossa força deve ser o Senhor. E com isso eu não estou dizendo que devemos simplesmente clamar pela força do Senhor, mas clamar antes pelo Senhor da força. Você entende essa divisão aqui? Observe que muitos vivem pedindo forças a Deus, querem a força do seu agir, entretanto, não querem o Deus da força, querem somente receber algo de Deus. Está trocando a bênção pelo abençoador, está trocando o abençoador pela bênção. Deus não quer simplesmente nos dar forças, irmãos, Ele quer ser a nossa força. Em Êxodo 15, versículo 12, olha essa declaração: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. No Salmo 18, versículo 1, o salmista disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. Em Jeremias 16, verso 19, diz: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, tu és o meu refúgio no dia da angústia. No Salmo 118, verso 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico. No Salmo 28, verso 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Então, receber a força do Senhor e não receber o próprio Senhor é desfrutar de um agir que passa. Mas quando o Senhor é a nossa força, o seu agir é permanente. Então nós não estamos oferecendo aqui um culto da bênção, venha buscar a sua bênção, as pessoas buscam a bênção e vão-se embora. Nós estamos pregando o Senhor que tem toda a força. Agora, atente para a resolução de Paulo no versículo 10. Pelo que sinto prazer, é a declaração que ele dá. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quem é que tem prazer em ser injuriado? Se alguém injuria a gente, o senso que nos ocorre ao coração é de vingança. Quem é que sente prazer na perseguição? Somente alguém que tem visão de reino. Quando Pedro e João foram castigados, açoitados e ordenados a não falar em nome de Cristo, o texto diz que eles saíram ou foram libertos regozijando por serem achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Mas hoje os crentes não querem sofrer afronta, não querem ouvir uma piadinha, não querem ser perseguidos. Estão presumindo que já estão vivendo a plenitude do reino aqui. E Jesus governando com o cetro de ferro.
E alguns cristãos que até fazem aquelas orações imprecatórias: mata ele, Senhor, manda um câncer para ele, Senhor. Paulo diz: eu sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas perseguições. Por quê? Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Irmãos, uma visão a partir do homem natural considera esta realidade de Paulo como sendo paradoxal. Como alguém pode sentir prazer nessas coisas? Paulo está tratando aqui de uma espécie de masoquismo, ter prazer na dor. Não, antes ele compreende, e ele tem prazer no fruto que essas lutas estabelecem. Antes ele está dizendo: quando eu passo por tudo isso, eu sou conduzido aos pés do Senhor, e então eu sou aperfeiçoado. Irmãos, quando nós temos consciência de nossa fraqueza, que nos tornamos mais dependentes do poder de Deus, é aí que nos entregamos a Ele, é aí que consideramos Ele como sendo a nossa fonte de contentamento, de satisfação. Então, para concluir, pare e repense o diagnóstico que você tem considerado. Repense o que você tem concluído a partir dessa luta que você está enfrentando, como sendo Deus contra você, como tendo Ele esquecido de você. Repense esse diagnóstico que você tem estabelecido, porque antes Deus está trabalhando em sua vida para aperfeiçoá-lo. É uma enfermidade, é a luta com um cônjuge, é a luta com um filho, é uma porta fechada, é um coração angustiado. Você sabe qual é a natureza do espinho que você tem enfrentado. Deus está trabalhando em seu viver, está produzindo em você dependência que você precisa. Deus está esgotando suas forças, para que na sua fraqueza, você faça da força dele a sua força. Por isso Deus tem respondido a você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ensina-nos, Pai Celestial, a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Te damos graças pelo teu cuidado, te damos graças pela tua providência, em muitas vezes prover espinhos para a nossa carne, para que não nos ensoberbeçamos em nossos corações. Somos miseráveis pecadores, e a nossa tendência, Senhor, é vivermos independentes de Ti, por nossa própria força, quando o Senhor requer de nós dependência no Senhor. Nós oramos agradecidos pelas aplicações aqui consideradas, em nome de Jesus. Amém.